Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. No coração da África Central, onde as colinas se erguem como antigos guardiões de pedra, havia uma pequena aldeia chamada Ninguém, cujo nome, na língua local, significava onde a alma ainda ouve aqui. O tempo não passava ao ritmo dos ponteiros de um relógio, mas sim ao ritmo ancestral das estações, do vento nas palmeiras, do cantar do galo e, sobretudo, do orações. Os dias passavam suavemente entre as plantações de mandioca, as noites ao redor da fogueira, as histórias contadas pelos mais velhos e os silêncios repletos de sabedoria. A terra vermelha, batida pelos passos de inúmeras gerações, parecia carregada de uma memória viva. No centro da aldeia ficava a igreja de São Bento, modesto, mas nobre, construído com tijolos de laterita secos ao sol, coberto com um telhado de zinco que cantava a cada chuva. Era mais do que um local de culto. Era uma fortaleza espiritual, um refúgio para almas exaustas, um lugar onde se vinha para depositar as tristezas como se deposita um fardo aos pés de alguém que se ama. O toque do seu sino, todas as manhãs de domingo, ecoava muito além das colinas, como um chamado para lembrar que, mesmo na poeira, o homem não está sozinho. O pai Matias ministrava nesta igreja há mais de 20 anos. Tinha cerca de 50 anos, o rosto marcado pelo sol e o olhar calmo como um lago na montanha, e tinha um jeito de falar com todos como se os conhecesse desde sempre. Ele ouviu mais do que falou, e seus silêncios às vezes eram melhores que sermões. Nascido no norte do país, mas enviado para a Europa ainda jovem para estudar teologia, foi missionário em diversas regiões antes de retornar, voluntariamente, a Ntabo. Ele costumava dizer: "Eu não escolhi Ntabo. Ntabo me escolheu." E de fato, parecia enraizado na terra da aldeia, a ponto de algumas crianças imaginarem que ele crescia como um baobá atrás do altar. Ele carregava nos ombros os segredos da aldeia, as confidências sussurradas no confessionário, as lágrimas abafadas nas saias das mulheres, os olhares furtivos de homens assombrados pelo passado. Ele sabia os nomes dos desaparecidos, aqueles que não eram mais encontrados depois de terem ido vender suas colheitas no mercado ou de coletar lenha mais para dentro do mato. Ele rezava por eles todas as noites, sozinho, à luz de uma vela. Naquela manhã, um véu de névoa prateada acariciava as colinas. As árvores estavam imóveis, como se prendessem a respiração. Era uma domingo santo, o último antes da quaresma. A igreja estava lotada. Mulheres com bubôs brilhantes, homens com camisas cuidadosamente passadas, crianças com olhos arregalados, todos reunidos, unidos por uma fé que anos de pobreza e guerra jamais conseguiram extinguir. Os cânticos se elevaram, carregados pelos tambores, os ponteiros marcando o compasso, as vozes harmonizando-se como um só corpo vibrando de esperança. O incenso queimava lentamente, difundindo um aroma cálido e místico, enquanto os raios de sol atravessavam as janelas empoeiradas e desenhavam halos nas paredes. Mas no preciso momento em que o padre Matias abriu a Bíblia para ler o evangelho do dia, algo mudou. E silêncio estranho, incomum, aconteceu. Não foram apenas as vozes parando, foi como seu próprio ar havia parado de vibrar. Os pássaros lá fora silenciaram. Até o vento parecia congelado. Então, um rangido surdo quebrou o silêncio. As pesadas portas de madeira da igreja tinham acabado de se abrir sozinhas. Um sopro de poeira entrou. Cabeças se viraram. Corações bateram mais rápido. E lá ele entra. E leão. Mas não era um leão comum. Ele era imenso, com uma presença quase irreal. Sua pelagem brilhava como ouro antigo, não do tipo encontrado em Minas, mas do tipo imaginado em sonhos ou lendas antigas. Sua crina parecia dançar levemente, mesmo sem vento, como se carregasse o fogo de um mundo invisível. Ele não rugiu. Ele não rosnou. A marcha. Com um passo lento, pesado e medido, como um rei entrando em seu reino. Ele não olhou para ninguém, excetou o padre. E quando ele chegou diante do altar, ele parou. Lentamente, ele se sentou. E em um silêncio ainda mais profundo que o primeiro, ele fixou o olhar no padre Matias. Aquele olhar não era selvagem, não era hostil. Era um olhar carregado de significado, como se uma palavra antiga quisesse ser ouvida sem palavras. O padre sentiu algo se agitar dentro dele. Não medo, uma verdade esquecida. Ao redor, os fiéis estavam paralisados. Entre o terror e o fascínio, alguns se agarravam aos seus rosários.
Outros continham as lágrimas. Algumas crianças olhavam fixamente, como se seus corações já soubessem o que suas palavras não conseguiam expressar. E ainda assim, o leão não se moveu. O estava esperando. O padre Matias sentiu algo indescritível. Não era medo, não, o medo tem uma forma, um gosto amargo na boca, um aperto no estômago. O que ele sentiu foi outra coisa. Um chamado. Profundo. Visceral. Antigo. Uma vibração silenciosa que parecia surgir no fundo do seu peito, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse puxando um fio invisível conectado à sua alma. Foi uma voz interior sem palavras, mais clara do que qualquer outra que ouvirá no confessionário, mais alta que os cânticos de seus fiéis. Uma voz que dizia simplesmente: Me siga. O leão se levantou. Seu movimento era fluido, solene, quase litúrgico. Ele virou a cabeça lentamente em direção à porta e avançou, passo a passo, em direção à saída da igreja. Nem um olhar para trás. E naquele silêncio suspenso, o padre Matias colocou a Bíblia no altar, como quem deixa um fardo sagrado, e desceu os degraus. Sem dizer uma palavra. Sem hesitar. Ele seguiu. Pai! Não! Gritou uma mulher, parada no fundo da igreja, com os braços estendidos em sua direção, como se pudesse impedi-lo de avançar apenas pela força do seu medo. Mas sua voz foi abafada pela voz mais suave e trêmula de um velho sentado em um banco. Deixe-o, disse ele com a solenidade de um profeta. Ele obedece a Deus. Então o povo abriu uma passagem. Como um mar silencioso. O padre entrou na luz da manhã, seguindo o leão como Abraão deixando sua terra sem saber para onde estava indo. O leão caminhava com passos lentos e poderosos, como se estivesse seguindo um mapa invisível desenhado na memória da terra. Suas patas agitavam suavemente a poeira vermelha dos becos, levantando uma fina nuvem atrás dele. O padre Matias o seguia, descalço. Ele havia tirado as sandálias ao sair da igreja, um gesto instintivo e sagrado, como Moisés diante da sarça ardente. Pois este lugar era santo. As crianças, intrigadas, caminhavam à distância, escondidas atrás das árvores. Os adultos, silenciosos e de olhos arregalados, também a seguiam, incapazes de ficar para trás, presos numa estranha procissão entre mistério e fé. Eles deixaram a aldeia. Atravessaram a savana adormecida. A grama alta balançava suavemente como ondas douradas. Pássaros voavam enquanto passavam, mas nenhum animal fugia. Era como se o Tó da natureza reconheceu esse momento. O leão não parou. Contornou rios, cruzou trilhas de caça, evitou armadilhas deixadas pelos homens. Avançou com a precisão de quem conhece cada pedra, cada raiz, cada sussurro do solo. Durante mais de 1 hora, a procissão silenciosa avançou. O sol nasceu lentamente, e sua luz já aquecia a pele do padre, mas ele não sentia cansaço nem calor. Ele não pensou. Ele era totalmente presente, como raramente se está na vida. Então, o leão parou. Eles estavam no centro de uma clareira esquecida, onde o mato se abre timidamente como um segredo que ousamos revelar. Uma imenso baobá erguia-se sozinha no centro, seus galhos como braços ancestrais estendendo-se em direção ao céu. A árvore parecia estar observando há séculos, enraizada em uma terra que guardava histórias que ninguém ainda havia contado. Ao pé do baobá, havia um casar, meio cheio de terra seca, como uma ferida fechada às pressas. O leão aproximou-se lentamente e deitou-se. Apoiou a cabeça nas patas como um guardião, um observador silencioso. Seus olhos dourados fixos em um ponto preciso, com uma intensidade perturbadora. O padre seguiu esse olhar. E lá, ele vive. A princípio, ele pensou que estivesse sonhando. Um jogo de sombras, uma ilusão. Mas não. Uma mãozinha, quase invisível, projetando-se da terra. Dedos cobertos de poeira, congelados num gesto interrompido. Então, uma forma, um corpo. O corpo de uma criança. Era Paz, um menino de 10 anos com um sorriso enorme, desaparecido há 3 longas semanas. Toda a aldeia se lembrava de seus pais, devastados, andando de um lado para o outro com lâmpadas, tochas e vozes trêmulas gritando seu nome na noite. Me implorou, chorou diante das autoridades, diante dos anciãos, diante de Deus. Nós tínhamos procurado nas ravinas, na savana, nos poços. Nós tínhamos rezou,
Esperou e depois acusou: os vagabundos, os estranhos, os espíritos. Rumores sombrios foram sussurrados, dedos apontados no vazio. Então, aos poucos o silêncio cobriu a esperança, como terra sobre um túmulo. E Amani se tornou uma mais sombra, um nome sussurrado, um assunto evitado, por cansaço ou medo. O padre Matias ajoelhou-se. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ele conhecia aquele rosto. Já o vira nas aulas de catecismo, concentrado, atento, curioso. E ali, em volta do pescoço, empoeirado mas intacto, ainda pendia pequena cruz de madeira esculpida à mão que o catequista lhe dera. Não havia em dúvida possível. Então um grito surgiu na garganta do padre. Mas não era um grito de dor. Foi um crise grave, um grito ancestral, um grito que carregava não só a tristeza de um homem, mas a raiva silenciosa de uma verdade há muito tempo sufocada. Senhor, por quê? Ele sussurrou, com a voz embargada e os olhos voltados para o céu em chamas. E naquele momento, ele ouviu um estrondo baixo atrás de si. Profundo. Antigo. Ele virou a cabeça. O leão não estava mais lá. Ele havia desaparecido. Como uma visão. Como uma respiração. Silenciosamente. Mas sua presença permaneceu no ar tão real quanto uma impressão na carne do mundo. No dia seguinte, as autoridades chegaram, alertadas pelo padre e pelos moradores. O solo foi cuidadosamente escavado. E o que foi descoberto abalou a aldeia até os alicerces. Amani não morreu em um acidente. Ele tinha sido assassinado. O corpo apresentava claros vestígios de violência. Perto dele, enterrados na terra como se fossem esquecidos, estavam objetos suspeitos, pedaços de tecido, uma corda e um distintivo. A do chefe de segurança local, um homem temido, de olhar frio e mão pesada. Durante anos, ele governou a vila como um tirano silencioso. Tinha o favor das autoridades regionais, armas e aliados. E segredos. As línguas começaram a se soltar. Os sussurros se tornaram testemunhos. O impensável foi descoberto: este líder, corrupto até a medula, usava crianças para o tráfico, forçando-as ao silêncio por medo. Amani tinha visto, ou ouvido. E por isso, ele foi silenciado. Foi um escândalo. Uma onda de choque percorreu a região. O julgamento foi público, longo e tempestuoso. O povo se reunia todos os dias na praça da aldeia, ouvindo em silêncio as revelações, as lágrimas, as confissões. Mas mais que raiva que porra é essa um despertar espiritual. Os anciãos, comovidos, falaram. Eles contaram que poucos ainda ousavam evocar. Nos tempos antigos, o povo de Ntabo era protegido por um leão branco, guardião do equilíbrio e mensageiro dos ancestrais. Ele apareceu quando a justiça foi pisoteada, quando o silêncio se tornou veneno. Nós o chamamos a serpente da redenção, o rugido da libertação. E todos entenderam então que o leão que veio à igreja não era nem acaso nem loucura. Era o sopro de Deus. Um lembrete ancestral. Despertar do sagrado. O padre Matias, porém, nunca mais foi o mesmo. Seu olhar agora carregava peso e luz do que ele tinha visto. Ele pregava com mais força, mas com menos palavras. Falava pouco do leão, mas todos os domingos, ao final da missa, ficava sozinho por um momento, de frente para a entrada da igreja. Esperando. O leão nunca retornou. Mas algo havia mudado. As crianças começaram a desenhar leões nos muros da escola, nos cadernos, na areia. Filhotes de leão nasciam com mais frequência do que nos anos anteriores na savana, e os mais velhos viam isso como um sinal. E uma manhã, ao nascer do sol, um rugido longo, sério, solene ecoou das colinas. Não havia leão à vista, mas todos ouviram. Como uma bênção. Anos mais tarde, aos pés do solitário baobá, foi colocada uma placa, simples e digna. Aqui um leão revelou a verdade que nenhum homem ousou ver. Deixe a justiça rugir, mesmo em silêncio. E na igreja, acima do altar, um afresco pintado por crianças substituiu o antigo crucifixo de madeira. Ela mostrou um leão branco, sentado pacificamente diante da cruz, olhos abertos, observando.